Pessoal, boa noite. A gente vai iniciar, desculpa o improviso, tive que fazer um improviso aqui com o fone. O microfone que eu trouxe, simplesmente ele deu um probleminha aqui no drive dele. Eu estou usando isso aqui, mas o intuito é passar o som mais limpo, mais puro possível para vocês. Então, assim, a gente vai acabar de organizar aqui, tá bom? Então, para a nossa primeira aula, né, a gente está iniciando essa semana com a parte de eletricidade. A gente viu alguma coisinha, muito pouco, mas a gente viu alguma coisa sobre eletricidade. A gente vai dar uma revisão sobre a eletricidade, né? A gente viu alguns princípios básicos da eletricidade, né? Algumas grandezas elétricas da eletricidade. A gente viu o que é tensão, a gente viu o que é corrente, a gente viu o que é potência, né? A gente viu o que é resistência elétrica. E aí, assim, o nosso intuito é a gente fazer algumas atividades para quê? Para a gente remeter, a gente entender como que funciona, como que elas se comportam. Na verdade, elas comportam, elas se interagem, né, digamos assim. Então, o intuito das atividades que a gente vai fazer é justamente para a gente conseguir compreender como que elas se interagem, tá? E isso aqui que vocês vão utilizar, muito provável, para o resto da vida de vocês na parte elétrica. Quem resolver, eu acredito que boa parte resolva seguir essa carreira, você vai trabalhar com isso por resto da sua vida, tá? Então, assim, a gente viu algumas coisas, por exemplo, que a tensão a gente chama de volts, né? A gente tem um símbolo de 1V, beleza? Que é a tensão elétrica, né? A gente tem também o W, que é o watts. Isso aqui, as pessoas normalmente confundem muito tensão com potência, tá? Isso aqui é a minha potência elétrica, né? É dado em watts. A gente também tem as correntes, que é dado em ampere, né? Que é a corrente elétrica. E a gente tem a resistência, que é dada em ohms, que é a letra ômega, né? Que é resistência elétrica. Tem outras grandezas que a gente vai trabalhar também, tá, pessoal? Mas a princípio são essas quatro que a gente vai trabalhar muito agora, tá? E aí, assim, para a gente entender como que elas se interagem, como que elas funcionam entre si, a gente fez algumas explicações o que é cada uma, tá? E a gente vai começar a entender, que como que funciona os circuitos com esses elementos, com essas grandezas elétricas aqui, especialmente, tá? Como que funciona cada uma. Então, assim, a gente tem algumas particularidades, entre elas, que eu já falei para vocês, que a gente já conversou também sobre elas, tá? A gente já conversou bastante sobre algumas. E a gente vai começar a correlacionar as duas no mínimo, né? Duas grandezas elétricas. Como é que a gente faz isso, tá? A gente, para começar a entender, a gente precisa entender o que são os circuitos elétricos. Eu passei isso para vocês numa aula anterior. O que é um circuito elétrico? O circuito elétrico, basicamente, ele tem três componentes, né? A gente tem uma fonte de alimentação, que essa fonte de alimentação, como a solenoide, ela é considerada uma corrente alternada. A gente tem um condutor que leva essa energia até uma carga. Essa carga, eu vou colocar um símbolo de resistência elétrica. Esse é um símbolo de resistência, tá? É um símbolo de resistência elétrica. É o símbolo de resistência. Então, essa resistência elétrica ela pode representar basicamente qualquer tipo de equipamento elétrico, um ventilador, um ar-condicionado, um carregador de celular, seja o que for. Ela representa um equipamento elétrico. Então, o meu circuito ele tem que ter, no mínimo, sempre uma fonte, uma carga e um condutor que levar essa energia da minha fonte para a minha carga, tá?
Vamos fazer uma suposição que isso aqui seja uma lâmpada, né? Que isso aqui for uma lâmpada. Essa lâmpada, para ela acender, o meu circuito tem que estar fechado. O que é um circuito fechado? É quando eu permito a passagem de corrente elétrica, a gente falou sobre isso, né? A diferença entre tensão e corrente é quando eu permito a circulação de corrente elétrica no meu circuito. Quando isso acontece, a minha lâmpada ela acende, né? Então, por isso que eu preciso colocar um interruptor, que seria uma quarta opção aqui, um quarto elemento do meu circuito elétrico. Para o quê? Justamente interromper esse fluxo de corrente elétrica, porque é lógico, eu não quero que minha lâmpada fique acesa o tempo todo. Então eu coloco o interruptor justamente para interromper. Quando eu abro o meu circuito esteja aberto, eu tenho tensão nesse circuito. Vocês lembram que a gente falou bastante? Eu tenho tensão no meu circuito. Se eu medir tensão, eu vou achar tensão, porém eu não tenho corrente. Por que eu não tenho corrente? Porque é um circuito aberto. É um circuito aberto, então não existe corrente elétrica nele. A partir do momento que eu fecho meu interruptor, que eu clico lá, eu consigo ter agora um fluxo de corrente elétrica. O que acontece com a minha lâmpada? Ela vai acender. Tá? Então, esse aqui é o princípio básico, a gente colocar aqui duas grandezas, né? A gente falou de tensão de corrente elétrica. Então, assim, ó, é muito importante a gente entender o que em um circuito elétrico a gente consegue ter tensão elétrica sem necessariamente ter corrente elétrica. Só que eu não consigo ter corrente elétrica sem ter tensão. Então, a corrente ela depende diretamente da minha tensão. Tá? Se eu não tiver tensão elétrica, eu não consigo ter a minha corrente elétrica. Então, esse aqui é um circuito bem básico. Tá? E aí, o que acontece? Nesse circuito, a gente vai utilizar algumas coisas para analisar ele. Tá? Por exemplo, saber qual é a intensidade dessa corrente elétrica, qual é a intensidade da potência, qual é a potência desse circuito, no caso uma lâmpada, qual é a resistência dessa lâmpada, qual é a tensão dessa lâmpada. Então, a gente vai fazer vários exercícios, várias atividades para justamente conseguir entender como que funciona esse circuito elétrico, tá bom? A princípio, tá, a gente vai trabalhar com algo muito simples mesmo, que são os circuitos apenas com uma carga, né? Só para a gente começar a entender como é que funciona, tá? Só para relembrar novamente, algo que vocês não podem esquecer jamais, tá? Que a gente falou nas últimas aulas. A tensão elétrica ela não depende diretamente da corrente, só que a corrente depende diretamente da tensão. Eu preciso ter uma tensão elétrica, ou seja, eu preciso ter elétrons livres, como a gente falou nas aulas anteriores, para justamente conseguir ter um fluxo de elétrons. Eu não consigo ter um fluxo de elétrons, na verdade a corrente elétrica é denominada o quê? Um fluxo de corrente de elétrons livres, né? Então eu não consigo ter esse fluxo se eu não tiver elétrons livres. Quem proporciona esses elétrons livres no meu sistema é justamente a tensão, né? Então assim, eu não consigo jamais ter corrente sem tensão, mas eu consigo ter a tensão elétrica sem necessariamente ter minha corrente elétrica, beleza? Basta ter um circuito que tenha uma alimentação, uma fonte, mas ele esteja aberto, tá? A potência ela é muito relativa para cada equipamento, ela é muito particular de cada equipamento. Cada equipamento ele já vem proporcionando uma certa potência, que isso é inalterável, né? A gente não consegue alterar porque ele já vem de fábrica com essa potência específica, tá bom? A resistência elétrica é mais ou menos a mesma coisa, cada componente tem uma certa resistência, né? Então assim, a gente consegue alterar a resistência do circuito inserindo novos componentes resistivos, a gente vai ver isso mais à frente, tá? Uma coisa que também tem a correlação que a gente falou bastante é justamente entre a corrente elétrica e a resistência, eles são inversamente proporcionais. Então, quando eu tenho uma resistência muito alta, eu tenho um fluxo de corrente muito baixo. Quando eu baixo minha resistência, eu consigo elevar o nível de corrente, tá? É algo muito interessante que a gente precisa ter em mente. 2 pontos. O primeiro, eu consigo ter tensão no meu circuito sem ter corrente, certo? Porém, eu não consigo ter corrente sem ter tensão elétrica. E o segundo ponto é justamente que é inversamente proporcional. A minha corrente elétrica ela é inversamente proporcional à minha resistência. Quanto maior a resistência, menor a minha resistência. Se eu diminuo a minha resistência, eu elevo a minha corrente elétrica. Isso são 2 pontos principais que a gente precisa ter isso em mente
para justamente conseguir fazer as atividades que a gente vai fazer agora em diante, tá bom? Por enquanto era isso, era só um refresh que a gente viu, tá? A gente vai começar a fazer algo bem simples aqui para a gente depois começar a analisar esse tipo de circuito, tá bom, gente? Boa noite.